E eu queria trazer para vocês, antes da gente começar a falar exatamente da palavra, eu estava relendo os 25 conselhos que Jesus deu para a irmã Faustina. 25. Não trouxe os 25, não. Trouxe um. O primeiro conselho que ele deu a ela. Para que, se a gente pudesse, a gente tivesse esse conselho que ele deu como meta para a nossa vida. Para que a gente pudesse experimentar isso que ele disse a ela, porque é belíssimo. Ele falou assim: nunca confie em si mesmo. Entregue tudo ao meu coração. Confie só em mim. Então preste atenção para poder viver essa sugestão de Jesus, esse convite dele. Não confie em si mesmo. Então esse ano nós estamos começando. O que você traz no seu coração hoje, seus desejos, seus sonhos, tudo que você deseja. Não confie na sua capacidade de realizar nada. Entrega tudo hoje no coração mais doce que existe nesse mundo, que é o dele. A sugestão é dele mesmo. Aproveitem isso, para que vocês possam ter uma outra relação com Deus, uma relação com Deus vivo. Façam isso, acho que vocês irão ganhar muito de poder experimentar isso. Depois eu vou trazendo outras sugestões que ele deu 25. Se alguém tem o livro da irmã Faustina, pode ler, está lá. No diário da irmã Faustina tem as 25 sugestões que o Senhor deu a ela. Falei: Jesus, você não falou diretamente para mim, não, mas eu vou pegar para mim e vou levar para muita gente, para a gente poder aproveitar, não é? Porque falou para ela, falou para nós, não é? Não confie em você, apenas em mim. Bem, hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo, que vocês já ouviram. E já ouviram outras vezes. Mas nós vamos falar nele um pouco de novo. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, está em Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sob um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Todos nós aqui, que fizemos opção por Jesus, todos nós, somos convocados para viver em tempo real, atual, exatamente o compromisso com o ser seguidor de Jesus. É um compromisso para poder viver as nossas relações de uma forma muito mais humanizada, para que a gente possa levar ao mundo uma esperança, para que a gente possa levar ao mundo uma fé viva. Hoje nós somos chamados a viver, a viver exatamente isso que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se colocam como meus discípulos, vocês serão. Não, vocês sois. Vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus nos convoca para viver hoje, aqui e agora, atualizar exatamente o nosso ser cristão, ele não fala, se vocês perceberem, ele não fala vós sereis, ele fala vós sois, porque sois é o caminho do seguidor. Nós somos, mas é claro que nós não somos o sal, nós não somos a luz. Quem é Jesus? Já na verdade Jesus não está fazendo uma entrega de um trabalho, ele está fazendo uma proposta. Se nós somos os seguidores dele, se nós assumimos que cremos em Jesus, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Na verdade, o que Jesus deseja é que a gente possa deixar transparecer esse Deus que habita em nós. Cada um de nós, a igreja, cada um de nós, o Senhor Jesus veio habitar. Ele veio fazer templo dentro de nós, nós que andamos esquecendo disso. E para que a gente possa ser, dentre ele, o irmão mediador, como eu preciso permitir que o Senhor transpareça em mim, na bondade e no amor. Mas nós precisamos diminuir essa espessura nossa, da nossa natureza, que é muito egoísta, que é muito corrompida,
Nós precisamos de melhorar isso para que Deus se revele através de nós. Até chegar naquilo que São Paulo falou. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então nós temos uma caminhada nisso. Uma caminhada. Quando ele fala é porque é uma proposta de sermos seguidores. Há um teólogo ortodoxo, lá de São Petersburgo, que o livro dele escrito chama O Louco Amor de Deus. Mas é um livro que ele faz uma crítica absolutamente correta a nós cristãos. E ele diz que nós cristãos perdemos o sentido da nossa missão. E que a nossa fé, ela perdeu a capacidade de fermento. Porque a nossa fé não mobiliza mais. E ele diz que, na verdade, dentro da igreja, que somos nós, falta santidade. Falta o contato com o Pai de Jesus, o Deus vivo. Que faltam santos que mostrem ao mundo a loucura de ter encarnado o amor real de Deus. E que nós abandonamos tudo isso. Que nós não vivemos mais na nossa fé, que ele fala, vocês pegaram o evangelho de Jesus e neutralizaram ele. Vocês pegaram e colocaram ele de uma forma que ele não incomoda. E vocês vivem um cristianismo absolutamente acomodado. Absolutamente que não os incomoda. E aí vem um outro teólogo e diz para nós, eu não sei como, mas vocês cristãos conseguiram assentar na cruz de uma forma muito cômoda. Mas isso disse com verdade e com propriedade. E ele diz de novo, se vocês, que são igreja, não é? Nós igreja, se em vocês não brilha a luz de Deus, se não brilha Jesus, então vocês fazem qual diferença em relação ao mundo? Nenhuma. Então a igreja passa a ser um espelho fiel do que é o mundo. E o mundo passa a ser carne da igreja. Isso é grave. Porque somos nós mesmos que não estamos dando o testemunho real. Será que a nossa fé já não contagia mais? Será que a nossa fé está morna? Será que esquecemos quando a gente assume o cristianismo não é doutrina, é uma vida encarnada, é Jesus vivo. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Então por que não damos conta de testemunhar? Porque vivemos uma vida morna. Há um outro teólogo norte-americano que diz que o homem ocidental, ele comprou a prosperidade e perdeu a alma. Então que ele ganhou os bens materiais em detrimento da perda, do empobrecimento de todos os elementos vitais. E o que a gente encontra é tédio, aborrecimento e falta de sentido na vida. Alguma diferença do que vocês estão vendo pelo mundo? Não. Por quê? Porque nós perdemos. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês, de verdade, já conversaram com Deus Pai? 1, 2. Já chamaram por Ele, já sentiram que Ele é Pai, seu Pai. Já se curvaram diante dEle. Já levantaram todos os dias de manhã. E eu digo isso a cada manhã. Lembrar que tem um Pai e por isso a gente pede, bença, Pai. Me abençoe. Posso dizer a Ele, sua bênção, permissão para começar o dia, conforme a vossa vontade. E na hora de dormir, eu digo a Ele, bença, Pai. Eu queria pedir permissão para ir dormir, se o Senhor não estiver precisando mais de mim. Eu queria descansar. Se o Senhor não estiver precisando de mais alguma coisa, eu queria poder descansar. A sua bênção. Porque eu vim te agradecer pelo que eu vi que o Senhor fez. Mas muito mais pelo que eu não vi. Porque o que eu não vi, com certeza, é muito mais do que eu consegui enxergar. Mas só estou viva até agora porque o Senhor cuidou muito bem. Mas muito bem. Então lembrar dessa relação com esse Deus vivo. O cristão, ele tem que ser alguém que tem que ter uma fé que contagia. Tem que ser uma fé que anima. Então hoje é um desafio da igreja entender que a fé significa boa notícia. Eu fico pensando, será que nós somos boa notícia para alguém? Nós temos que nos perguntar isso. Eu sou uma boa notícia para alguém? Será que nós conseguimos colocar nesse mundo que está tão diferente? Será que a gente está conseguindo colocar esperança nesse mundo, num povo tão desesperançado? Será que nós conseguimos colocar alguma coisa que possa curar, libertar, tantas situações de morte que nós estamos vendo?
Será que nós estamos trazendo algo diferente? Será que nós vivemos alguma coisa que possa trazer luz no meio de tanta escuridão? Como é que é quando as pessoas te veem? Nós precisamos de prestar atenção nisso. Porque Jesus falou, permaneçam comigo, porque senão eu sou o sal, né? Ou entender que viver o Evangelho, coloca um sabor na sua vida e uma graça que você não consegue descrever. É completamente diferente, é só quem vive que fala, que coisa diferente é poder viver o Evangelho. Porque é diferente viver. É o Senhor que coloca isso de uma forma tão misteriosa em nós, que é diferente. Então a gente precisa repensar como é que é o nosso compromisso em revelar ao mundo a fé que você tem. Não precisamos ter vergonha disso. Não precisamos. Precisamos ter coragem de assumir, de ter coragem de olhar para nós mesmos. E São João da Cruz, ele tem umas análises pesadas assim para nós sobre ser sal e sobre ser luz. Grande místico, doutor da igreja, né? São João da Cruz. Ele fala que o sal fica aparentemente parecendo que é sal quando a gente vai se tornando insonso. Porque você olha para a substância, ela parece sal, ela é branca, mas há muito ela já não serve para mais nada. Porque na verdade nós já esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, porque Ele faz pelo amor e pela ação do Espírito em nós. Se a gente lembrar a carta aos Hebreus, ela diz assim, que Deus Pai, por causa de Jesus, nos torne aptos para fazer o bem. Porque sem a ação de Deus em nós, não somos capazes de fazer nada. Mas nós temos que tomar essa consciência e pedir a Ele, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu preciso fazer. Que a vossa graça me preceda. Porque se a graça de Deus não nos preceder, nós não sabemos nem reconhecer o que nós temos que fazer naquele momento. Nós precisamos de ter uma relação íntima com Deus. Precisamos que o cristão, quando ele vive essa intimidade com Deus, ele tenha uma alegria. Mas é porque, às vezes, Jesus chamou atenção, não é? Que, quando ele diz assim, a gente acende uma lâmpada, mas não é para colocar no candeeiro. E muitas vezes, nós como pessoa humana, nós temos uma tendência de querer ser melhor do que os outros, né? Então a gente acha que é muito bacana. Muito. Então a gente, em vez de ser a luz, quer ser o candeeiro. Quer ficar lá no alto. Quer subir. Por quê? Porque agrada demais para o ego falar assim, nó, você é luz. Nó, você é sal. Ó, mas o ego fica inflado. Porque ele adora ser aplaudido, adora ser reconhecido, adora que todo mundo aplauda, fala, nó, que pessoa bacana. É nada, quem faz tudo em nós é o Senhor e ponto. E somente. Mas os psicólogos dizem que a gente gosta de mostrar que a gente é mais perfeito, que na verdade não somos em nada. É para se prevenir, vai que você é melhor do que eu já estou melhor, entendeu? Então eu já estou na defesa. Mas por tudo, por uma insegurança, somos o quê? Somos nada. Quem faz toda a obra em nós é o Senhor. Então, quando Jesus nos pede isso para ter cuidado, nós temos que ter cuidado, porque para a questão do orgulho, para a questão da vaidade, porque entender aquilo que São João da Cruz diz, vocês não entenderam que é o Senhor que faz, e Ele diz, às vezes vocês só fazem muito barulho, falam demais, barulho demais, porque vocês não conseguem ter coerência com a fé de vocês, e as obras não correspondem com a vida, com a fé que vocês falam que têm. Então vocês se justificam, levantando o dedo para o outro e falando, eu faço assim, mas você viu fulano que saiu da igreja? Você não tem que se justificar mostrando o erro do outro. É melhor a gente assumir diante de Deus a nossa mediocridade. Assumir diante de Deus que não somos capazes de viver o Evangelho. Porque se a gente assumir a nossa miséria, o Senhor ainda poderá fazer alguma coisa por nós. Mas se a gente achar que é bacana, o Senhor não pode. Porque é um desafio viver isso. E São João da Cruz fala, você faz muito barulho, mas me mostre de verdade quais são as suas obras. Quais são verdadeiramente as suas obras. E aquilo que Jesus fala no final, Ele fala que brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e louvem ao Pai. E fala, aonde estão verdadeiramente as suas obras? Ele fala, seria melhor que se vocês
ficassem diante de Deus em oração. Gastassem mais tempo diante de Deus. Vocês agradariam mais a Deus e que talvez causariam menos dano. Isso é São João da Cruz. É para a gente repensar. O evangelho de hoje ele é um evangelho para nos sacudir, para nos fazer pensar. E quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais. Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase. Lembra de quando Jesus ressuscitou? Que Madalena foi ao sepulcro chorando. E ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro, lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus e Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também hoje estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Pode que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim: ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão, morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo, e Ele disse: eis que estou convosco. Então essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem: mas está diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação. E acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala: anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente. Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém? Que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo. Qual igreja que vai comportar o número de pessoas? Não vai.
porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender, né? Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então ele fala, Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio. Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é quem nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então Deus Pai fala assim, é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro. Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. É Ele que vai, eu vou te dar inteiro, você vai levar o tamanho daquilo que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia, que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega às vezes destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim. A nossa missão é essa. É fácil? Não. Porque nós temos que vencer essa batalha de ser discípulo de Jesus todos os dias. De viver verdadeiramente o Evangelho todos os dias. Para isso, eu tenho que me esvaziar. Para que Deus tome conta. Ele tem que tomar conta de mim. Então, é aquilo que João Batista falou. É preciso que eu diminua para que Ele cresça. É preciso que eu esvazie de mim para que me encha de Deus. Para que eu possa revelar esse Deus ao mundo. Mas isso é um compromisso real. Nós temos que entender que viver o Evangelho é real. Eu não tenho desculpa de adiar isto. Nós cristãos temos que tomar uma atitude. Nós temos que viver de uma forma que nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que incomodar o mundo que a gente vive, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e falar, tem alguma coisa diferente com o que ela faz. Ide contai. Essa é a nossa missão quando saímos de uma missa. Ide contai que existe um Deus que é o nosso sustento, que é aquele que está do nosso lado e que por isso, diante das nossas perdas, a gente dá conta. Eu posso falar igual o Tiago de Melo, está tudo escuro, mas eu canto. Porque é fé, é certeza de que tem alguém que está comigo, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não entenda nada. Há uns dias atrás, lá no CTI, foi um sábado difícil, eu vivi 4 óbitos. Numa manhã, se eu não tivesse comungado, falava com Jesus, amigo, a situação não está bonita não. E uma mãe de uma criança de 9 anos, que morreu com tumor cerebral, ela falou uma frase que me emocionou muito. Depois que eu preparei ela demais para poder entrar, porque foi uma morte que... Quer dizer, a menininha estava muito grave, mas a gente não estava esperando ela morrer subitamente, como ela fez a nossa testa, assim, parar de repente e não voltar. E eu fui buscá-la para poder dar notícia, foi aquela notícia difícil. Aí depois que ela deu conta de entrar, ela falou com ela, minha filha, Renata, sabe por que você morreu? Ela disse, porque Jesus te ama mais do que eu. É duro de ouvir isso, né? Choramos com ela, né? Jesus te ama mais do que eu, mas ama mesmo. Mas ama mesmo. Com certeza, Jesus nos ama mais do que qualquer outra pessoa ama. Mas dizer isso diante do momento da morte de um filho, não é para qualquer um, não. Né? São para aqueles que já reconheceram que Ele é o Senhor e é o Senhor. Então, testemunhar isso, viver o Evangelho da alegria, porque a gente vive na alegria da certeza dessa presença. Saber que eu tenho um Pai que, eu falo que de quebra é o dono do mundo. Que tudo eu posso falar com Ele, que eu posso me lançar nos braços dEle, que eu posso, qualquer coisa que me angustia, colocar diante dEle. Tudo que eu preciso de uma orientação é com Ele. Fala, Senhor, abençoa o meu dia, o Senhor é meu Pai, orienta meu caminho, olha meu caminho, escuta o meu clamor, abre o seu ouvido e saber que Ele está atento a tudo que eu faço, isso não tem preço.
Eu não sei o que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo de uma forma que o Evangelho já não conduz mais a nossa vida. Não há tempo mais a perder. A gente brinca lá no CTI que Jesus está tocando o interfone e ninguém tem coragem de abrir a porta. Mas é porque eu acho que Ele está muito perto mesmo. A gente brinca, ó, o interfone tocando, ninguém está tendo coragem de ir lá abrir a porta. Nós precisamos de colocar o Evangelho de Jesus de verdade. É uma luta para ser vencida a cada dia. E a gente só vence na graça dEle. É na graça. É poder anunciar aos nossos irmãos, levantar os irmãos, dar coragem ao outro, mostrar o caminho, mostrar a razão da nossa fé, ter alegria nisso, mas ter compromisso. Ter a graça de Deus, o que os nossos lábios dizem, a gente ter a certeza no coração e viver. Hoje a igreja, mais do que pregadores maravilhosos, a igreja precisa de pessoas que vivam de verdade, testemunhas da fé de Deus. Porque é claro que cada um que vai anunciar Jesus tem que ter conhecimento absoluto de tudo. Claro que tem conhecimento da doutrina. Mas muito mais do que conhecimento, precisa de alguém que viva a fé no Senhor. Que viva na presença do Senhor. Porque essa pessoa poderá testemunhar que Ele é vivo e que vale a pena investir a vida nele. Que Ele é a única coisa real que nós temos na vida. Que a gente pode dizer diante de alguém, nós só nascemos, morreremos jamais. Jamais. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Como diz São Francisco, a morte não é ela é só nossa irmã, porque é ela que nos permite abrir a porta para voltar para casa, para ver aquele que o nosso coração anseia. Então, hoje nós temos um desafio grande, revelar essa bondade, revelar que viver o Evangelho traz um novo sabor à sua vida, que você diante de Deus, pelo fato de já ter conhecido Ele, você consegue viver a solidão, você consegue viver a convivência, você vive a tristeza, você vive a alegria, a saúde, a doença, por causa dEle. Somente por causa dEle você vive tudo isso. Que trouxe um novo sabor, uma nova mudança na sua vida, viver o Evangelho do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa encontrar com Ele. Para isso. E para isso, eu vou pedir a vocês, comunguem mais, encontrem mais. Se aproximem mais do Senhor. Mas não vá comungar em pecado. Confessem. Deus Pai diz que quando a gente confessa em pecado, é como se a vela tivesse molhada. Ela não consegue acender. Ele explica de um jeito tão bonitinho. A vela está molhada, Catarina. Ela até vai, mas não pega. Mas não pega. O fogo não pega. E nós precisamos de ter esse fogo mesmo, né? Nós temos que pôr fogo na nossa casa. Temos que ter fogo no nosso trabalho. Mas é o fogo de amor. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, a colocar as nossas relações com mais humanidade. Nós precisamos de aprender a levar Jesus aonde as pessoas estão precisando, quem nunca ouviu ou quem ouviu e desistiu. Nós temos que levar para essas pessoas que vale a pena. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento que ela não compreendeu bem e que a gente precisa levar de uma outra forma. Vamos pedir a Jesus a graça, né? É uma graça. De que Ele nos faça... que por nós nunca seremos, nunca daremos conta disso. De viver o Evangelho como precisa ser vivido, como o Evangelho nos exige. Mas à medida que a luz da palavra de Deus for nos iluminando, nós vamos usando a palavra para iluminar outro. À medida que a nossa vida tem um sabor, nós conseguimos colocar sabor na vida do outro. Nós vamos colocando no outro, dando para ele uma vida diferente, mostrando para ele outras coisas. Nós vamos mostrando para o outro, levando luz para o outro que está numa vida de treva mesmo, está lá sem possibilidades, sem esperança, pessoa que acha que a vida acabou ali, aí chega você e fala, não, tem uma última palavra, e a última palavra chama-se Jesus. Então poder levar isso para alguém, levar um alento ao coração de alguém, dizer a essa pessoa, pode confiar, porque Ele jamais te decepcionará, porque Ele já fez isso comigo. Então você testemunha com a sua vida, mas não deixem de falar do Senhor, e de contar. Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por Ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele. Amada esposa. Então, lembrem disso, ao que vocês tiverem que tomar uma decisão,
né, estiver diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, Ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús, e os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa, que eles podiam, não conseguia imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala, a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas gente, viu, está apavorado, se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava, e vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, imagina como é que aquele povo, aqueles homens que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus, não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra, e depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé, e isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis.
E a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge. Naquele livro Ensine e Eze, ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali. Ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso. Nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós. Vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia. E vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia. Isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento e ao mesmo tempo um estado de: será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou: será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito: o verbo se fez carne. Isso é fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve e coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês: é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é ele a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com ele? E como é que eu posso ser testemunha dele se ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com ele, de conversar com ele, eu deixaria de missa diária? Jamais. Jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou. Está errado.
É preciso que a gente deixe de ser morno. É preciso que a gente volte ao primeiro amor. É preciso que a gente se converta. É preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito. É preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vamos à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor. Eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar, e carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé, e de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso. O mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho, para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir. Só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos. A gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele. E a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada a hora dele de graça. E Ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. Só falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa a proposta que Ele trouxe para nós. Isso que Ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus hoje no Evangelho, falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida. Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão. Então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim: parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E Ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É Ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma. A palavra de Deus é o alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida, mas quem nos carrega é a alma. É a que menos a gente cuida.
A gente faz ginástica, maravilhoso. A gente vai nutricionista, maravilhoso. Faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta. Não estou falando para não fazer, não. Gastamos com tudo. Mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para Ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato. E nós vamos levar o quê? Para Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, como com os botox na alma. Estou falando mentira? Não, não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real. É real. Nós somos, hoje, dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar: Jesus só viu isso? Jesus só me ajuda nisso? Falei: mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele: Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte: eu vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei: então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo se expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou. Tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele. A minha vida é dele e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo com, como ele fala com a Gabriele. Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas. É assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala: sabia que você ainda não nasceu? Ela fala: não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer, só de pensar. Então se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina: eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso, pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar: aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei: Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam. E é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você: não confie em você, confia nele. Tudo conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos. Fala com Ele: Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com Ele: Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós.
Será que nós como cristãos vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele. Mas que a gente possa desejar Deus e falar: como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir a Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando: o Senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção. Mas foi uma emoção. Quando no sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital. E a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados. Estava a equipe do CTI, a oncologia, a nefrologia. Estávamos discutindo um caso grave. Quando de repente eu falei com o pessoal: gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus: não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei: tem um sax tocando? Falei: gente, tem um sax. Amo sax, né? Falei: vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax e um sacerdote no passeio da Santa Casa com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim: eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora da... Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós, e Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei: Jesus, o Senhor percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver, eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor. O Senhor é minha força, o Senhor é a minha vida. Como é que eu vou viver lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil? Nós somos abandonados. Todo mundo falava: bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia. Vocês vão, nós estamos aqui guardados. Vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós fomos desamparados. A equipe de saúde ficou desamparada. E fomos, né? E aí eu falei com ele: como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela: liga para a abadesa para mim, pergunta para ela se eu posso ir fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração, não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí a abadesa, falei: fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu vou ficar de fora. Devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou: não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou: convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar,
de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor. De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar: coragem, nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço, isso não tem preço. Então poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ali falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê, e todas as suas palavras Ele guardará no coração dEle, e vai usá-los. Pode falar, exposto ou não, ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim: Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura, e quando eu estiver lá dentro me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou: eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele: vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim: você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou: não. Ele falou: olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar. Eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus, prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala: não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou: nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama O Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginam 7 horas de adoração por dia? Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo: gente, quinta-feira é dia da adoração, vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir,
posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar: me ajuda. Eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então é preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade. Fala: Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso, que esse terceiro domingo da quaresma, da Páscoa, e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala: Jesus, me ajuda. Eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro. Aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei: Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça. Eu preciso da missa diária. Foi assim que eu consegui. Eu preciso. O Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor. Me ajuda. Me dá um jeito de fazer missa diária. Ele deu. Então assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem a hora que vocês vêm aqui e falam com ele: me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou: quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos, assim que ele chama. Eu falo: gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo e ao mesmo tempo de meu Senhor. É aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo: meu Senhor e meu Deus. Só Ele poderia nos oferecer essa dádiva. Então não percam isso. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter, que nada possa tirar de você. Se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa e jamais perder a missa do domingo, jamais. Peça a Ele a graça. Fala: Jesus, eu preciso dessa graça, eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, preciso ter alegria, eu preciso, me ajuda. Somente Ele pode nos dar isso. Então que a gente possa viver isso para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan. E ele nos diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como o mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda
nos ensina a obediência, ela que nos ensina a amá-lo, ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar, porque sem Deus nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós, que assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar? Tem um lugar aqui na frente, tem lugar aqui, ó, se alguém quiser sentar. Tem lugar ali do ladinho. Se quiser, ali tem espaço. Aqui tem lugar, ó, ali, ó, tem 4 lugares, pode sentar ali do lado. Não fique em pé não, tem lugar aqui, ó, na frente. Nós precisamos discutir o que nós temos sede. Vocês já pensaram? O que você tem sede? Às vezes a gente não pensa nisso, que a gente pensa que a gente tem sede só de água. E se vocês abrirem Apocalipse 22, último livro da Bíblia, é o último. Vou ensinar vocês a mexer nisso. Último. Na última, penúltima página lá, 22. É a última frase que Jesus diz. De todo o conjunto da Bíblia, é a última frase que ele fala, e ele fala assim: que o sedento venha e quem o deseja, receba de graça, receba gratuitamente da água da vida. Quando a gente escuta isso aqui, no final do livro, a gente pensa, mas esse assunto já não acabou, né? Jesus falou isso para a samaritana lá em João, e ele está falando aqui de novo para nós em Apocalipse, porque nós estamos no aberto ainda. Nossa vida está no inacabado. Nós não falamos semana passada que a gente está no 6º dia? No 6º dia que a gente está inacabado, que a gente ainda não se completou. Então Deus vem à minha vida, vem à sua vida, vem à vida de cada um de nós, no aberto, no inacabado. Mas é tão maravilhoso porque Ele só convida, Ele fala assim: quem deseja, para quem desejar, vai receber de graça. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de buscar por nós mesmos aquele que nos sacia. Então o que Ele vai nos dar é de graça. Isso lembra o que está lá em Isaías. Se vocês abrirem Isaías 55, no versículo 1, está escrito assim: todos vós que tendes sede, vinde a água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Então presta atenção naquilo que nos questiona. Por que nós gastamos? Por que a gente gasta o dinheiro com aquilo que não nos alimenta de verdade? Por que nós
gastamos o produto de tudo com aquilo que de verdade não te dá a saciedade vital, que não te dá o prazer vital, e você se gasta se consumindo naquilo que não te dá a vida. É preciso se perguntar. Da mesma forma como a gente não tem fome só de pão, nós não temos sede só de água. Qual que é a nossa principal sede? É a sede de ser amado, de ser aceito. É uma sede de relação. Essa é a grande sede do ser humano. É de ser amado do ponto de vista aceito incondicionalmente. Porque o amor, ele pede eternidade. Então eu não quero um amor que acabe. O amor que a gente é chamado é um amor que é eterno. E é tão interessante que quando a gente não para pensar nisso, a gente está sempre escapando do ponto de vista espiritual. É muito difícil você perceber que você tem sede de Deus. A sede de água, a boca fica seca. O corpo te dá sinal de que você tem sede. Mas a sede espiritual, a gente mascara ela. A gente está sempre escapando. A gente nunca tem tempo, a gente nunca pensa. Tem os escapismos. A gente fala, imagina, eu estou num mundo hipertecnológico, tudo tem que ser agora, rápido. E a gente esquece que a rapidez está diretamente proporcional ao esquecimento. E a lentidão diretamente proporcional à memória. Então, por que nós estamos tentando disfarçar? É porque às vezes a sede em nós, ela se mostra como agressividade. Lembra da primeira leitura de domingo? Quando Moisés estava no deserto com o povo e que faltava água, eles estavam com sede. Moisés falou com Deus, se o Senhor não formar água para mim, esse povo eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Então às vezes, porque muitas vezes a sede em nós é uma dor que a gente esconde, que a gente não fala, que a gente não mostra que de verdade a nossa sede é de Deus e só. O único amor que basta no nosso coração é Ele. O único bem que a gente busca de verdade é Ele. Mas a gente mascara, como é difícil para nós assumirmos que tem sede de Deus. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer evitar esse assunto. A gente quer dar um jeito de resolver isso na nossa vida de uma forma muito prática. O Pequeno Príncipe, naquele livro, a maioria deve ter lido. O dia que ele sai do planeta dele, ele encontra um homem vendendo pílulas. E ele fala com ele, olá, tudo bem? Ele fala, tudo bem. O que você está vendendo? Pílula. Para quê? É para matar a sede. Você toma uma por semana. Pílula para matar a sede? É. Mas isso é para quê? Eles fizeram vários estudos e isso vai economizar 53 minutos da sua semana. E o Pequeno Príncipe falou assim, e o que eu faço com 53 minutos? Mas você pode fazer o que você quiser. Aí o Pequeno Príncipe pensou, se eu tivesse 53 minutos, eu iria caminhar bem devagar para uma fonte. Então, quando a gente tenta escapar disso, e fica tentando que na minha vida, eu vou arrumar soluções rápidas para essa sede que eu tenho dentro de mim, de ser amado, e fico procurando o amor onde ele não está, e fico gastando dinheiro onde não vai me saciar. Eu muitas vezes, enquanto eu nego isso, e fico procurando essas pílulas para resolver a minha vida, eu caio nos braços do consumismo. E aí eu confundo desejo com necessidade, que é coisa completamente diferente. Porque a necessidade é aquilo que meu dinheiro paga. Desejo não. Então, o mundo te mostra o desejo, a necessidade, como uma vitrine bem iluminada. Ela põe um produto ali e você fala, uau. Aí a hora que você compra, você fica encantado até comprar. A hora que você compra e está na fila para pagar, e já não está brilhando. Quando você chega dentro de casa, é como se a posse fizesse ele ser desvalorizado. Aí quando você chega dentro de casa, você fala, é isso que eu comprei? Aí isso vai te trazer uma angústia e vai te fazendo voltar nesse ciclo alucinado do consumo e que vai te deixando cada vez mais carente, porque você está buscando a sua fome, a sua necessidade, a sua sede, no lugar onde você não vai ser saciado. Ao invés de eu procurar a minha sede, a minha fonte que mata a minha sede, ali, de graça.
De graça. Mas enquanto eu não entender que isso é de graça, e Jesus fala, de graça. Por que a gente faz isso? Porque igual a samaritana conversando com Jesus, se vocês quiserem abrir, está em João capítulo 4, que Jesus, quando conversa com a samaritana, a conversa samaritana com Jesus é igual a nossa, é mais um desconversar do que um conversar. Jesus fala com ela, se você conhecesse o dom de Deus. Se conhecesse quem está aqui conversando com você. Se a gente tivesse certeza que fôssemos amados como somos. Se de verdade a gente acreditasse que a gente é aceito do jeito que a gente é. Se de verdade entendêssemos que somos chamados a uma eternidade. A gente não pensa nisso. E aí quando Jesus fala com ela fala igual a gente faria. Mas o senhor nem tem vasilha, o poço é fundo. A gente fica arrumando alternativa para Deus. O senhor não é capaz, Senhor. O senhor não tem braço aqui para chegar. É porque para a gente poder viver uma relação com Deus, uma vida espiritual, a vida espiritual tem que ser concreta, gente. Ela não é um chapéu que voa. Deus precisa da sua história, da sua existência, para que o assunto aconteça. Deus não vai fazer alguma coisa acontecer numa ilusão, não naquilo que você finge que é. Deus só pode trabalhar naquilo que somos. É preciso que a gente tome posse daquilo que somos. Então, para que eu possa caminhar com Deus, aqui eu tenho que... Por que não acontece? Porque a gente não está inteiro diante de Deus. Nós estamos aqui pela metade, igual era a samaritana. A gente crê, mas não crê totalmente. Qual é a dificuldade de fazer o mergulho? Só Deus sabe. Quantos entraves, quantas coisas estão, quantos obstáculos estão dentro de nós, que não nos deixa de verdade viver a nossa conversão. Nosso processo de conversão, ele não é uma brincadeira. Ele é lento porque nós somos resistentes em entregar a Deus. Nós resistimos a Ele. Nós não nos entregamos a Ele. Então isso tudo aqui é para fazer você pensar, o que de verdade mata o seu desejo de ser amado? O que de verdade te coloca de pé na sua caminhada? O que de verdade te mantém hidratado para ir até o fim? O que é que te alimenta? E a gente não pensa, porque a gente busca as coisas onde elas não estão. Por isso a gente fica tão frustrado. A gente crê, mas não crê de verdade. A gente está de pé, presente, mas mais ou menos presente. Deus sabe quantas batalhas nós temos que vencer dentro de nós, não é de fora. Porque Jesus fala, se quiseres, é de graça. Não precisa gastar com isso. Isso é só um querer seu para que você receba de graça. O Espírito Santo para que possa te mudar, para que possa te transformar, para que você possa ter uma vida de verdade espiritual, de verdade caminhar na minha presença, de verdade construir a sua história, de verdade caminhar comigo sabendo que a morte não vai encerrar, que ela é só uma porta que se abre, que nós não vamos estar todo mundo junto um dia. Mas como nos custa nosso processo de conversão? A gente fica com um pé lá e um pé em Deus, um pé no mundo e um pé aqui. Por que para nós é tão difícil se soltar? Qual é o nível da nossa resistência? É preciso pensar de verdade. O que de verdade é essencial na minha vida? Qual é de verdade o seu desejo? O quanto é difícil para nós assumirmos que o nosso desejo é de eternidade. O que nós desejamos de verdade? Nós desejamos Deus. Ele é o único que sacia a nossa sede. É o único que acalma o nosso coração. É o único que nos dá sustentação para o caminho. É o único, em nenhum outro lugar vamos encontrar. É o único que pode pegar a nossa vida do jeito que está e fazer aquilo que Ele sonhou que seria, se nós deixarmos. Porque o que é encantador em Deus é a liberdade. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres, você vai ser saciado. Se quiseres, será entender que é amado. A nossa resistência é impressionante porque a gente é muito autossuficiente. A gente é rígido, a gente acha que a gente é capaz de tudo sozinho. Não somos capazes de nada.
Então, aprender a entender essa conversa maravilhosa, que eu só peguei a questão da sede, com Jesus e a samaritana, aonde eu posso pedir a Ele que faça, Senhor, eu sou esse barro, que eu faça, sou eu oleiro, quebra o barro e faz de novo o vaso. Me ajude a entender a que sou chamado. Me ajude a entender a dimensão da minha vida espiritual. Me ajude a entender que eu não fui feito só para aqui, mas para mais do que isso. Me ajude a compreender. Não é fácil, né? É um processo, porque o nosso processo de conversão, ele tem que caminhar conosco, nós temos que ser transformados. É um passo de cada vez, porque o nosso passo tem que comprometer com as nossas atitudes aquilo que eu passei a acreditar. E às vezes a gente não quer se comprometer. Assumir a nossa fé, de verdade, viver uma vida espiritual com consciência. Eu preciso entender que as coisas com Deus é uma abertura de consciência, é um despertar. Eu preciso me despertar do ponto de vista da consciência. Para que eu fui chamado? Para uma vida que é eterna. Ela não vai ser rara aqui quando eu fechar os meus olhos, ela vai se abrir. Como é que eu estou me preparando para esse dia? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui sabendo que eu tenho um fim? Que o fim tem que iluminar meu caminho. Com que consciência eu caminho? Desejando esse Deus, esse Deus que vai me transformar, vai fazer de mim também uma fonte de água viva. Isso é tão maravilhoso, porque Jesus, tudo que Ele nos oferece é para muito mais além do que a gente pode imaginar. Ele é o Deus da abundância. A única coisa que precisa para que a gente possa ser transformado é uma coisinha única. Eu falar, eu quero. Porque enquanto você não quiser, Ele não vai te invadir. Mas se você quiser ser despertado a sua consciência, que o seu desejo na vida, às vezes aquilo que você está buscando, ficar feliz, aonde você está colocando a sua felicidade, aonde você está se gastando e se consumindo, não está te trazendo a felicidade, porque a gente está buscando as coisas no lugar errado. A gente está buscando o amor infinito onde ele não existe. Eu estou cobrando do outro uma infinitude que ele não tem para me dar. Sendo que é tão pertinho a fonte, e eu gasto tanto para ir tão longe, ser enganado, ser iludido. E aqui, é tão pertinho. Se acreditássemos que nesse momento ele está vivo ali. Se acreditássemos que o Deus que nós recebemos na Eucaristia é vivo, a nossa vida seria de verdade transformada. Como é que eu encontro com esse fogo e nada em mim mexe? Não pode. Então é preciso que a gente pense, o que de verdade mata a minha sede? Que sede que é que eu tenho dentro de mim? Qual é o verdadeiro desejo da minha vida? Nosso desejo é de ver a Deus. Se eu quero vê-lo, é porque Ele colocou esse desejo no nosso coração. E isso será possível. Você crê de verdade que um dia você vai vê-lo? Aquilo que Jó falou, esses olhos irão contemplar o Deus que me criou? Os meus olhos irão vê-lo. Então, se Ele colocou esse desejo no nosso coração, esse desejo de ser amado incondicionalmente, de ser aceito incondicionalmente, quanta dor em nós, porque nos sentimos inadequados, não aceitos, não amados, porque buscamos isso onde o amor não está. Pensem nisso. Essas conversas todas são para nos provocar, para a gente pensar a diferença do desejo com a necessidade, porque às vezes a gente acha que satisfez o nosso desejo com a casa que você sonhou, com o avião que você comprou, com o sapato que você queria, maravilhoso, com a bolsa de 40 mil. Isso é nada. Isso é muito pouco. Aí atinge aquilo e continua algo dentro de você querendo mais. Na verdade, a gente quer ser olhado, quer que alguém nos olhe com olhos de amor, de esperança e fale, tem muito mais aí do que você imagina. Eu confio em você. Eu quero que alguém me olhe para poder me mostrar aquilo que eu não sei que eu sou, mas porque Ele me olhou dentro, lá no fundo, Ele sabe aquilo que sou. Aquilo que Ele fez com Mateus, o publicano. Olhou para Mateus e não viu um cobrador de impostos. Viu um filho amado e falou, segue-me. Não se esconda dele. Não fuja do olhar dele. Não tenha medo de assumir
o seu desejo, a sua incompletude. Não tenha medo de dizer a Ele: Senhor, eu estou inacabada. Senhor, tem algo dentro de mim que não sacia. Tem algo dentro de mim que eu quero mais. O que mais que eu quero? É Ele mesmo inteiro. Peça, você receberá. Peça, não tenha medo de ser desnudada por Ele. Não tenha medo de estar diante dEle. E de permitir viver uma vida espiritual real. Isso que eu falo com vocês é real, não é uma ilusão. Deus precisou da vida de Nossa Senhora para fazer o acontecer de Deus, uma vida concreta, ok? Nossa Senhora de verdade existia, morava em Nazaré e era prometida a José. Precisou dessa vida, dessa história para fazer o plano da salvação. Ele precisa da sua vida, da sua história para um acontecer. Deus não acontece na ilusão, é na vida real. Mas é aqui nessa vida mais ou menos, é aqui mesmo que Ele vai trabalhar. Compreendem? É aqui. Ele está sedento de você mais que você está dele. Deus tem muito mais sede de nós do que nós temos dele. Uma das últimas palavras dele na cruz foi: tenho sede. Ele tem sede da sua vida, da sua história, do seu amor. O que de verdade sacia o seu coração? O que de verdade te deixa em paz? Com o seu coração completo, mesmo que você não tenha as coisas materiais. Qual é de verdade o seu desejo? Fala com Ele. Fala: Jesus, de verdade eu quero me sentir amada, acolhida, aceita. De verdade eu quero um dia poder te ver. De verdade eu sonho com a eternidade. De verdade eu quero o céu. A gente tem que desejar. Se quiseres, receberá. E é de graça. De graça. Pensem nisso. Pense como é que você está fazendo o seu caminho espiritual. Pense como é que está difícil reconhecer que às vezes eu não estou irritada, mas eu estou desvitalizada. E a minha vida espiritual está igual àquela mulher que perdeu um dracma dos 10 que ela tinha. E eu perdi a minha inteireza. E estou aceitando viver uma vida mais ou menos. Uma vida pela metade, que é igual ganhar meio salário. Viver na metade de um quarto. E viver meia vida. Deus o chamou para uma vida em plenitude. Ele não aceita a nossa metade. O que você perdeu dentro de você? Às vezes é a falta de confiança no amor dele. Às vezes é duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. O que você perdeu dentro de você, que está te desvitalizando, e não você perdeu a sua energia da sua caminhada espiritual? Pensa nisso. Aonde está o seu desejo? Somos as pessoas inacabadas, a obra inacabada que Deus vai terminar. Mas é preciso que a gente queira escutar a nossa sede. Aprende a silenciar. Escute você. Escute qual sede eu tenho. Fala com Ele. É o único que resolve. É Ele, mais ninguém. Fala o que não está bom. Não tente mascarar com remédio. Não tente mascarar com pequenas pílulas que vão te dar ilusão de que vai resolver a sua vida. O único que resolve qualquer situação nossa tem um nome, é Jesus. Não tem outro. Aprenda a te ouvir. Aprenda a te conhecer. Primeiro, para falar com Ele a sua verdade, para que Ele possa agir. Eu espero que de verdade vocês estejam trabalhando a sua conversão, assim como eu estou trabalhando a minha. A conversão é um processo até o final. Não acabou não, né? Que a gente vai se entregando todos os dias, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente vai se abrindo a esse Deus que nos transforma, até o dia que a gente vai poder ser transfigurado, como Ele nos mostrou, como é que seremos, um dia. Mas até lá, nós temos que querer, nós temos que desejar esse Deus, como Ele nos deseja. Receba Ele. Jesus não cansa de falar: se você quiser, você poderá matar a sua sede, a sede de amor. Você jamais será abandonado, jamais será traído, jamais será trocado. Eu te pego, eu te abraço, te cuido, te entrego. Não tenham medo de viver essa experiência de entrega a um Deus verdadeiro. Não tenham medo. Vocês nunca serão decepcionados. Jamais. Jamais.
você será trocada por alguém. Jamais. O amor de Deus por nós é algo impressionante. E Ele reafirma isso quando Ele conversa sobre tudo isso aqui. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional, é eterno, eterno, eterno e eterno. É doce. Não tenham medo de se entregar a esse Deus que é único na nossa vida. E somente Ele poderá fazer a transformação que a gente precisa para viver a vida de verdade. Não é essa coisa mais ou menos que estamos vivendo, não. Tenha coragem de hoje chegar na sua casa. Tenha coragem de se olhar, de se ver e fala: fome de que eu tenho, sede de que eu tenho. O meu desejo é de Deus. Nós estamos vivendo um mundo seco, uma secura absurda no mundo. Estamos vivendo um deserto de um mundo sem Deus. Nós que já conhecemos Ele, temos que ser a fonte de água para aqueles que ainda não conhecem essa água. Somos nós que temos que mostrar que tem uma outra fonte, que pode saciar a sua sede. Essa sede de verdade, de saber ser amado. Se a nossa vida não tiver como alicerce um amor incondicional, a gente não dá conta do caminho. E esse amor incondicional que nos sustenta é somente o amor de Deus. Que vocês nunca, nunca no caminho de vocês, por mais difícil que seja o momento que vocês estejam vivendo, duvidem desse amor, que é capaz de nos curar, capaz de nos colocar de pé, capaz de nos colocar a caminho. Somente Ele pode fazer isso. Que vocês tenham um caminhar nessa Páscoa maravilhoso, que possa ser cada dia mais um encontro pessoal com Ele, uma experiência rica da presença de um Deus que é vivo, está vivo e deseja uma relação viva conosco. Não esteja morto diante de Deus que está vivo. Não esteja pela metade diante dEle. Fala: Jesus, eu não quero viver uma vida pela metade. Eu não quero viver ganhando meio salário, nem morando em meio quarto. Eu quero viver de verdade uma vida inteira na sua santíssima presença. Não tenha medo de Deus. Abra para Ele, abra as portas para Ele. Deixa Ele entrar. E faça a sua vida uma vida nova. Mas somente com Ele. Sem Ele, não. Então que Deus nos dê essa graça, né? Que Nossa Senhora que se entregou a Ele, que na proposta que ela recebeu, ela disse: sim, faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa pedir a ela que nos ajude a nos ver e a não nos fechar para a proposta que Deus fez para nós. Há um sonho, há um projeto em cada um de nós. Nenhuma vida está aqui por acaso. Que a gente possa se colocar diante dele e falar: complete em mim o que está precisando ser completado. Me ajude a viver aquilo que o Senhor sonhou. Não o meu sonho tão pequeno, mas o seu sonho, Senhor. Não tenha medo de Deus. É claro que Ele vai virar a sua vida do avesso. Claro que Ele não entra em nenhuma vida e não deixa ela desestabiliza tudo que Ele entra, claro. Mas é para muito melhor. Não tenham medo de viver isso. Creia naquele amor que é incondicional e que vai fazer a sua vida sair de um lado para o outro, antes dele e depois dele. É uma aventura absolutamente extraordinária. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana de intensa presença de Deus na nossa vida. Abra seus olhos, seu ouvido e seu coração para conseguir perceber o Deus que chega e que te chama a todo momento. Nunca se esqueça que Ele repete para você: se quiseres, receberá de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.